professora Teresa Sá, a professora Gracinda Amido, a professora Sónia Seixas e a professora Silvia Madeira. Vou então passar-lhes a palavra, e eu própria, Marta Ufa, mas vou passar-lhes então a palavra. Não sei. Se calhar voltar a agradecer a todos os que connosco caminharam durante estes 2 dias e celebraram connosco o primeiro centenário do nascimento do Dr. João dos Santos, mas mais importante que celebrar o nascimento do homem é preciso, de uma vez por todas, celebrarmos o trabalho, ou seja, ele deixou-nos um caminho a ser percorrido. É evidente que teve e tem pessoas que continuam a sua obra, mas há sempre necessidade de ir um bocadinho mais longe. Esta também era uma ideia dele, se calhar não escrita, ou se calhar escrita, mas eu lembro-me dele dizer que a função dos técnicos que trabalhavam com crianças era nunca desistir. E não podíamos desistir por a simples razão que não sabíamos o que é que ia fazer diferença. Nós não tínhamos dedos que adivinhassem e, portanto, tínhamos que insistir e tentar, às vezes que fossem necessárias, porque não podíamos ter a certeza absoluta do que é que ia fazer a diferença naquela criança. E, portanto, havia que tentar. Outra coisa que eu aprendi também com o Dr. João dos Santos é a importância de nos despedirmos. Não é por acaso que as jornadas, os congressos têm sempre uma sessão de encerramento, embora que usualmente essa sessão é uma coisa muito despachada. Vamos todos embora, que isto já passa muito tempo. Despedir marca a importância que se deu à relação estabelecida. E isto eu também aprendi com o Dr. João dos Santos, que não nos deixava sair daquela casa sem nos despedirmos das crianças, dos elementos da equipa com que tínhamos trabalhado. Ninguém abandonava ninguém, era o que ele dizia. Portanto, quando o nosso estágio, a nossa passagem pela Casa da Praia acabava, nós despedíamos formalmente das crianças. Para que é que isto servia? Em primeiro lugar, para que a criança não sofresse com esta hipótese, fantasiada ou não, de ser abandonada por aquela pessoa que tinha visto todos os dias, durante um ano, o estágio era de um ano, todos os dias, das 9 às 5, e, portanto, agora de repente desapareceu. O que foi que eu fiz? O que é que eu não fiz? Despedir para explicar à criança que não estava a ser abandonada. Por outro lado, despedíamos para deixar a criança crescer. Estás a ver? Tu agora és grande, vais-te embora, vais para outra escola. Crescestes. Vais-te lembrar de mim e eu vou-me lembrar de ti. Mas tu podes-te ir embora. Portanto, para que a criança não se culpabilizasse em nos deixar a nós. Esta relação é, para mim, a maior prova do respeito com que o Dr. João dos Santos trabalhava com as crianças. Portanto, não havia cá, não era uma questão de cortesia, era uma questão de respeito. A criança precisava de saber para onde nós íamos e para onde é que ela ia. E era isso que se fazia com as festas de despedida, com as sessões de encerramento. Tivemos muito gosto em vos ter por cá. Despedimos-nos agora, esperando que vocês se lembrem de nós, se lembrem daquilo que ouviram cá e voltem para nos contar, como os meninos faziam, aliás, os seus progressos, as suas obras, aquilo que tinham aprendido. Não tenho mais nada para dizer. Bom, incumbiram-me também de vir aqui hoje encerrar pertencer a esta sessão de encerramento das jornadas, e eu tinha pensado dizer umas palavras que agora, com a intervenção da Sílvia, vou modificá-las, porque efetivamente eu não me apetecia estar aqui na sessão de encerramento, porque não me apetecia despedir, lá está. E agora percebi a importância de nos despedirmos. Eu não me apetecia encerrar
encerrar as jornadas. Gostei muito destas jornadas, gostei muito destes dias. Destes 2 dias e de facto vir aqui encerrar foi assim uma coisa que me pesava. Pronto, obrigada por me teres aliviado a tarefa, porque eu vou entender esta sessão de encerramento como uma sessão de abertura. De abertura, porque estes 2 dias abriram-nos muitas coisas cá dentro, com certeza, e portanto espero que nesta sessão de encerramento nós saiamos daqui, depois destes 2 dias, com uma postura de maior abertura do nosso interior, portanto, e relembrando muitas das coisas que foram aqui faladas nos painéis e nas várias comunicações, uma abertura ao saber, uma abertura ao conhecimento, uma abertura aos nossos sentires, uma abertura ao olhar o outro, a escutar o outro, aos sentires do outro, a estar atento aos sinais, a estar atento à ausência dos sinais, uma vez mais, e portanto que seja de facto, que se consigam traçar caminhos de abertura novos dentro de cada um de nós. Uma abertura ao saber, à sabedoria e ao ser. E falando no ser, lembro-me agora de umas palavras também que ouvi de uma colega minha no último painel. Educamos não só com o que sabemos, mas também e fundamentalmente com o que somos. E portanto sairmos daqui com este sentir. Queria de facto, e isto queria dizer um pouco, que é tecer alguns agradecimentos. Porque estas jornadas não teriam sido possíveis sem a participação de uma série de pessoas. Eu não vou falar em nomes, porque podia correr o risco, talvez alguma das minhas colegas o faça ainda, mas podia correr o risco de me esquecer de alguém. E, portanto, vou falar em grupos de pessoas. Queria agradecer a todos os oradores e dinamizadores dos vários ateliês que aqui estiveram. Queria agradecer à equipa organizadora, a todos os elementos da equipa organizadora, à equipa técnica, com um enorme trabalho, com muitas pessoas envolvidas, desde professores, a técnicos, a alunos também, e que permitiram o desdobramento destas jornadas em vários sítios e em vários locais, alguns longínquos, como se diziam hoje de manhã, a professora Teresa, ao secretariado, a todos os alunos de todos os cursos que se envolveram em vários momentos e em várias tarefas que prepararam e que permitiram a realização de várias das tarefas e dos ateliês destas jornadas, nomeadamente aos alunos que permitiram e que renovaram e que foram alunos e professores que foram responsáveis pela dinamização e pelo design do ateliê ao lado do auditório. E por fim, um agradecimento antecipado, este é um agradecimento antecipado ao Omar, que será o principal responsável pela finalização harmoniosa das nossas jornadas, com a infusão de jazz que se vai seguir em seguida lá fora no espaço de tertúlia. Muito obrigada. Quando estas jornadas foram pensadas, o objetivo era fundamentalmente o trazer a estas jornadas todos e todas aquelas que ainda não fazem parte do grupo, da família, que de alguma maneira conhece, conversa, passa, enfim, os trabalhos, o pensamento de João dos Santos. Porque a questão está mesmo em transmitir, o dever da transmissão. Eu penso que estas jornadas, em todos os seus momentos, através dos alunos, dos jovens que estiveram presentes em vários momentos e de várias formas, nestas jornadas, nos trazem a satisfação de que essa transmissão está a caminho, está a ser feita. E é isso que nos parecia importante. Como dizia o João dos Santos, o fundamental é trazermos no coração a vida daqueles que nos passaram a sabedoria, que nos superaram a sabedoria. E é isso, não basta trazer no coração, é preciso transformar isso que trazemos no coração em palavras. Eu lembro
uma frase muito bonita, dita por uma pessoa muito especial, no caso é um padre, no funeral do meu pai, que era também uma pessoa que me passou sabedoria e, portanto, que eu guardo no coração. E ele dizia assim, naquela altura, quando as pessoas estavam a despedir-se e quando estavam comovidas, ele disse uma coisa que ficou guardada, que foi assim: há aqui uma coisa que é importante dizer desde já, é que vocês não são órfãos, são herdeiros. E isto eu acho que é uma coisa muito importante. Portanto, o João dos Santos despediu-se de nós presencialmente, mas nós somos herdeiros de um pensamento, de uma obra. E, como disse a Susana na abertura das jornadas, o mais importante, enfim, é o que aqui se passa. Também é muito importante o que aqui se passa, mas o importante é o que cada um de nós, cada uma de nós, vai fazer durante o ano, transportando tudo isto para as suas práticas, para a relação com os seus alunos e para a relação com cada um de nós, alunos e educandos, uns com os outros. Naturalmente que a Sónia já agradeceu aos grupos, não é? Os grupos têm nomes, são pessoas. Eu queria dizer-vos, lembrar-vos, não é, que esta questão das novas tecnologias tem essa, quando é também ela colocada ao serviço do homem, é muito interessante. E, portanto, o Facebook das nossas jornadas, o site que transmitiu as nossas jornadas, permitiu também que, para além de nós, muitas outras pessoas estivessem aqui connosco, e agradeço a todas as pessoas que viabilizaram isso. Muito obrigada a todos. Até uma próxima. A última palavra é minha, então. Não devia ter sido, não é? Está bem de ver, mas vai ser. Não é por acaso que a maioria dos elementos desta mesa foram discípulas, 3 mulheres aqui presentes que foram discípulas diretas do nosso querido professor João dos Santos. De facto, como eu dizia há bocadinho, e nas palavras, socorrendo um pouco das palavras da Eugénia Branco, ele deixou uma marca impressa em todos nós, em todos aqueles que foram os seus amigos, os seus discípulos, as pessoas que trabalharam com ele, que o viram trabalhar, que privaram com ele. E, como eu dizia também há bocadinho, nas palavras do João dos Santos, socorrendo das palavras do próprio João dos Santos, os mestres não são realmente apenas aqueles que nós encontramos na escola. São muitas vezes os que encontramos fora da escola, e esses são nossos amigos. São os verdadeiros mestres. Esse facto, essa aprendizagem, digamos assim, eu penso que liga-se muito bem com aquilo que a Teresa dizia ainda agora, e que tem a ver com esta ideia de transmissão. Passagem, não é? De uma geração para outra, de um patamar para o outro, para o seguinte. Estas jornadas são jornadas da prática profissional. E, portanto, com esta visão do que são, ou podem ser, ou devem ser os mestres, temos uma visão da prática que está a ser clarificada, digamos, aos poucos, por todos os nossos formandos, por todos os nossos estudantes e por nós próprios também, dentro de nós, junto com eles, que não é propriamente uma prática, assim, uma prática de fazer coisas, é uma prática que é uma praxis.
Porque é uma coisa comprometida, onde há envolvimento das pessoas, onde a pessoa está envolvida, não é? E comprometida. Portanto, aquilo que nós nos fartamos de dizer aos nossos alunos, que é todo o vosso saber que é próprio e que é construído com base na investigação e no questionamento, questionem a vossa prática. Vão à prática procurar coisas. A prática e a praxis levantam-nos sempre muitas questões e muitos problemas. E não há maneiras únicas de resolver nenhum deles. Isso é certo. Mas a prática e a praxis, para além de ser muito problemática e de nos levantar muitas questões, é também ela própria a solução para essas questões. Assim nós, de facto, saibamos vivê-la por dentro, como ela tem que ser vivida para ser uma verdadeira praxis. Quero-vos dizer que fica aqui um ponto de partida, é encerramento, não é? Mas é um ponto de partida, como dizia muito bem alguma colega minha mais da mesa, para ao longo deste ano continuarmos a pensar sobre estas coisas e quem sabe, em junho, se estivermos cá todos, talvez estejamos, então nos reencontrarmos e podermos conversar sobre aquilo que ao longo destes meses andámos a fazer com estas ideias, com estes pensamentos e com as crianças. Afinal, o que é que vocês sabem fazer com as crianças, não é mesmo? Obrigada a todos. O momento seguinte é na tertúlia. Alguém pode explicar como se vai para a tertúlia? Marta, secretariado, como é que se vai para a tertúlia? Sai-se da porta. Tem que sair da escola, virar à esquerda, percorrer aquele corredor exterior, segunda porta à esquerda é a tertúlia. Aí nos espera um belo lanche e um concerto de jazz. Improvisemos, como diria o João dos Santos.